Olá pessoal, Carol aqui dando sequência ao nosso módulo intermediário. Estamos na nossa terceira aula e vamos falar hoje sobre médias móveis. O conceito das médias móveis, basicamente, elas calculam a tendência do mercado em um determinado período de tempo. Então, elas vão servir para nos auxiliar nas nossas análises, tá? Se o mercado está em tendência de alta, se o mercado está consolidado ou em tendência de baixa, tá? Então, as médias móveis funcionam para isso, para nos ajudar a identificar uma tendência. Quais são os tipos de médias móveis, Bom, existem vários, só que os mais utilizados são a SMA e a EMA, A SMA, ela utiliza como base de cálculo um cálculo simples, tá? Então, ela, por exemplo, a gente pega, vamos supor que a gente quer colocar um período de 20, tá? Então, 20 candles. Vamos supor que seja em M5, tá? Então, 20 candles. Cada candle aqui é de 5 minutos. Então, essa SMA, ela vai calcular esses 20 períodos simples, tá? Vai nos dar a direção e depois ela vai descartar o cálculo, tá? Ela não vai utilizar esse cálculo anterior como base. E é isso que diferencia ela da EMA, que é utilizado como um cálculo exponencial, tá? A EMA, ela, diferente da simples, da SMA, ela junta a base de cálculo com o anterior, tá? Então, isso dá maior ênfase na nossa análise. Eu prefiro, utilizar a EMA, sempre. Eu não utilizo média móvel simples, basicamente por esse detalhe, tá? Fica mais nítido para mim, fica melhor para mim na minha análise. Lembrando que a gente não é dependente de médias móveis, a gente vai utilizar para incrementar a nossa análise, tá? Então, se você quiser ter certeza se o preço está em uma tendência de alta, como aqui, por exemplo, ou consolidado, ou em tendência de baixa, fez toda a sua análise, coloca a média móvel lá para ter certeza, tá? Somente para isso. Nada de loucura, de cruzamento de média, nada disso, tá? Análise técnica é uma coisa séria. Então, vamos lá. Os períodos. Faltou um acento aqui, Já peço desculpas. Mas vamos para os períodos mais utilizados, São o período 200, mais utilizados aí em tesourarias, grandes bancos, então grandes players adoram utilizar a média 200, tá? Eu também gosto muito, porque é onde geralmente a gente identifica montagem de posição, a gente identifica acumulação, a gente identifica triângulo, tá? Quando a gente vê o preço corrigindo, ele geralmente, na maioria das vezes, ele vai buscar a média 200 antes, tá? Seja numa correção, que ele vai buscar a média 200 para depois voltar à sua tendência de alta, ou seja na própria tendência mesmo, tá? Então, a média 200, ela é muito utilizada. Vamos ter também a média, vou colocar aqui, separado? Não, vou deixar aqui embaixo do outro, A média 20 e a média 8. Vamos ver se vai. Deixa assim, porque senão não vai pegar aqui embaixo, Então, a média 200, a média 20 e a média 8, tá? São os mais utilizados. É claro que cada trader, adapta a média para si, tá? Então, é um pouco particular, tá? De cada trader. Então, você vai se adaptar à sua própria média móvel. E vamos lá pro gráfico. Então, eu tô aqui na minha corretora, a Exness, a corretora que eu utilizo e que eu recomendo que você comece. Vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer, então, é vir em opção Inserir, Indicadores, Tendência, e aí nós vamos na opção Moving Average. Clicamos na opção. Repare aqui, que vai aparecer então o período, Vou selecionar primeiro a média móvel de 20,
Método sempre exponencial, tá? Já te expliquei o motivo, né? Aplicação close. Estilo é a cor da média, tá? Eu gosto de deixar amarelo, você pode escolher qualquer cor. E aqui a linha, né? Se você quiser uma linha reta, pontilhada, tracinho, tá? E aqui se você quiser uma linha, a espessura, né? Um pouco mais fina, um pouco mais grossa. Níveis, não mexemos, tá? Visualização também, não mexo em nada. E clico em OK. Então, olha só, já apareceu aqui para mim a nossa primeira média, que é de 20 períodos. Agora, vamos aplicar a segunda média. Vamos para a segunda média, então, que é a média de 200 exponencial. Então, vamos novamente na opção Inserir, Indicadores, Tendência, Moving Average. E vamos em Parâmetros, vamos colocar o período 200, método exponencial, aplicação também fechamento, close, né? E o estilo você pode escolher aí a cor que você quiser. Eu costumo deixar branco e deixar aqui uma linha um pouco mais grossa. Clico em OK. Olha só, então, como ficou o nosso gráfico, né? Com as médias. Então, perceba que se eu for em um tempo gráfico maior, por exemplo, em 4 horas, ou diário, ou semanal, né? Até mesmo no mensal, mas aqui o diário dá pra gente ver bem. Então, perceba como a média trabalha, né? A principal média, que é de 200 períodos, ela vai ditar, ó, a tendência do preço, tá? Então, geralmente, né, a média de 200 períodos também funciona como suporte para o preço, ou resistência, né? Então, nesse caso aqui, o preço está em tendência de alta. E olha só, a média de 200 períodos, então, está funcionando como suporte, né? Em que o preço, vou pegar a caneta aqui, em que o preço, assim que toca na média de 200, ele é expulso para cima, né? A média, então, repele, atrai de novo o preço, repele, atrai, repele, atrai, repele, atrai, né? Então, perceba que a média, ela funciona como um imã para o preço também, onde ela atrai o preço para perto dela quando o preço está muito longe, né? Depois expulsa o preço para uma determinada direção. Então, nesse caso, para nós, né, que vemos o preço em tendência de alta, nós queremos comprar aqui, né, quando o preço chegar o mais próximo da média possível. Então, perceba que formou até uma estrutura, né? Um triângulo. Formou um triângulo, se aproximou da média de 200 períodos, se aproximou da média, e aí a média expulsou o preço para cima, né? Se aproximou novamente, formou uma outra estrutura, e aí a média expulsou o preço para cima, tá? Então, é assim que funciona a média móvel de 200 períodos, e independente do tempo gráfico, tá? Então, por exemplo, se a gente for em M5, vai estar acontecendo também, a média de 200 períodos também vai estar servindo, olha só, como suporte, tá? Então, aqui, o preço acumulou entre as médias, né? Nós vimos que a acumulação é montagem de posição de grande player para depois, ó, expulsar o preço lá para cima. Aí o preço está muito caro, né? Então ele volta para encontrar a média de 200 períodos e a média expulsa novamente lá para cima. E aqui está acontecendo de novo, olha só, uma estrutura. Então a tendência é que o preço venha buscar a média de 200 de novo, para que a média expulse o preço lá para cima, ou para que o preço rompa a média, né, e corrija lá para baixo, tá? Então, é assim que nós vemos, né, as médias móveis, né, assim que nós olhamos o preço quando há uma média móvel. Então, entenda que a média funciona como um imã para o preço. Então, vá lá na sua plataforma, né, no MetaTrader da corretora,
insira as médias móveis, né, de 20 e de 200 períodos exponenciais, tá? E vá observando, então, a oscilação do preço, tá? Como o preço está trabalhando entre as médias e como sempre a média expulsa o preço para longe e depois atrai ele novamente. Bom, te aguardo na próxima aula. Um abraço e tchau!